Ok, pessoal, eu fui uma das pessoas que compraram o Samsung Galaxy S20 na pré-venda. Usei desde os primeiros dias aqui no Brasil. Já são um pouco mais de 4 meses depois disso, e nesse meio tempo eu criei alguns vídeos com parciais de minha opinião sobre o telefone. Com essa experiência de médio prazo, digamos, hoje eu tenho uma visão bem formada a respeito dele, que inclui algumas mudanças em relação a coisas que eu disse antes. Aspectos que a gente vai amadurecendo na cabeça até chegar a uma conclusão, e tá na hora de falar disso de forma mais clara. O primeiro ponto pra gente tirar logo da frente é desempenho, e apesar de uma ou outra polêmica nessa área, na boa, pra mim, perfeito, nada a reclamar. A galera mais hardcore ficou chateada porque o S20 brasileiro usa processador da Samsung e não da Qualcomm, que é líder do segmento. Existem sim resultados mostrando que há uma diferença técnica entre essas opções, mas no quesito performance eu nunca nem cheguei perto de ter algum incômodo com o Galaxy S20. É um aparelho rápido pra caramba e super fluido, o que certamente tem boa influência do software da Samsung também, que eu não curtia muito no passado, mas evoluiu ao longo dos últimos anos. Normalmente eu teria na cabeça algum momento em que ele deu uma travada tosca, sei lá, mas não há menções a fazer sobre isso. Incluindo o meu uso em jogos, ele entra no rol daqueles celulares que simplesmente me fazem esquecer desse lance de performance, o que é ótimo. Eu vou repetir, existem testes mostrando que o processador Samsung não é o mais otimizado possível, entre os mais tops da atualidade, né? Mas isso nunca sequer ameaçou ser um problema pra mim. Não sou um gamer hardcore, tenho que deixar claro, e posso falar apenas por minha experiência. Também joguei títulos pesados, como Call of Duty, Asphalt 9, por 1 ou 2 horas, e nesse cenário, tranquilo. Agora, eu tenho que pegar esse gancho para falar de um aspecto relacionado à performance, que é aquecimento. E nisso, o S20 se faz notar. Anteriormente, eu tinha dito que os Galaxy S10 que eu já havia testado, porque sim, foi mais de um, eles ficavam meio morninhos por fora. Já o S20 não. Pelo menos quando ele estava na configuração mais básica da tela, que são os 60 Hz de taxa de atualização. Mas olha, eu mudei de opinião. A real é que esse celular também fica morno uma boa parte do tempo. E eu concluí isso facilmente quando o comparei com outros aparelhos daqui que têm chips tops de linha. Por exemplo, LG G8S, Huawei Nova 5T são claramente mais frios por fora do que um Galaxy S20. Vocês me ouviram falar de uma configuração mais básica da tela, e isso é porque esse cara é capaz de exibir animações mais fluidas em seu display, como se a tela mostrasse mais fotos para mostrar movimento na imagem. Em termos técnicos, ele tem um display que funciona em até 120 Hz de taxa de atualização, enquanto a maioria dos aparelhos atuais ainda usa 60. E aí, falando de volta do lance dele ficar um pouquinho quente por fora, quando a tela está em 120 Hz, eu quase sempre o noto dessa forma, em 60 às vezes. Isso aqui é um relato de dia a dia, viu pessoal? Claro que eu não estou dizendo que você vai ter uma batata quente na mão, mas esse aspecto, principalmente quando eu comparei com outros smartphones que também testei nos últimos tempos, ficou claro. Mas e aí, temperatura à parte e a tal da tela, que foi algo muito divulgado pela publicidade quando lançaram o telefone. É legal usá-la em 120 Hz? E sim, é um barato. Parece que tem manteiga no display, como se você estivesse mexendo em algo físico de tão preciso que fica o movimento da imagem. E olhem que até mesmo com apenas 60 Hz habilitados, o S20 já parece mais fluido, porque além de melhorias nessa taxa de exibição, ele também tem uma taxa de detecção de toques acima da média. Dito isso, eu quase nunca utilizei 120 Hz quando precisava sair de casa por algum motivo. Sabe por quê? Bateria. A tela 120 consome claramente mais energia, e eu não vou falar em números aqui, mas o fato é que, com o display em sua configuração máxima, que é o maior barato do telefone para muita gente, né, a bateria dele acaba consideravelmente mais rápido. E aí eu devo constatar que ele entra em uma outra lista, essa não tão legal, que é a de smartphones que não me deixam 100% tranquilo em relação à autonomia. Com tela a 120 Hz, eu às vezes até conseguia umas 4 horas de tela ligada no fim das contas, com sei lá, 12 de tempo total, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem uma variação a depender dos apps utilizados, né? Mas não era o que acontecia na maior parte do tempo. Muitas vezes nem chegava nessas 4 aí. E ainda tenho que adicionar que, mesmo com o display nas configurações mais básicas, quer dizer, 60 Hz, ele não é um campeão de bateria. É muito comum, por exemplo, eu chegar umas 5 da tarde e já ter que colocar o S20 na tomada. O resumo da ópera é que essa foi uma das minhas maiores frustrações com esse Galaxy. Um belíssimo aparelho, com belíssima tela, mas que não deixa a gente usufruir ao máximo disso por conta da autonomia, que não é das melhores.
E sim, nesse caso, o tal do processador, ele certamente tem uma influência, porque os relatos sobre a versão americana do Galaxy S20 são melhores. E aí que eu lembro, por exemplo, de um aparelho como o ROG Phone 2 da ASUS, que eu já testei por aqui. Ele também tem um display mais fluido, só que simplesmente permite que você use 120 Hz sem se preocupar, porque a bateria dele aguenta um dia até mais. Não é o caso do S20, então assim, para quem trabalha em escritório, tem sempre um carregador sem fio para deixá-lo em cima, aí tá tranquilo, não vai se incomodar muito, porque ele vai estar sempre enchendo um pouquinho. Agora, para quem faz uso móvel e precisa da autonomia, precisa confiar nela, ele é apenas regular com a tela no básico e limitado com a tela no máximo. É isso. As câmeras são um aspecto do qual a gente nem precisa falar tanto assim, porque a Samsung manda muito bem nesse terreno. Então, tanto com a lente frontal quanto com as traseiras, eu sempre tirei fotos que me agradaram. O autofoco é competente, o pós-processamento cria imagens que são bem contrastadas, e isso me agrada. Então, realmente, se eu fosse reclamar de algo nos resultados em si, seria meio que procurar pelo em ovo, sabem? E, inclusive, esse celular foi um suporte em tanto aqui no canal para fazer filmagens em 4K a 60 frames por segundo. Tenho certeza de que quem me acompanha lembra de algumas dessas cenas externas que aparecem agora, todas feitas com o Galaxy S20 e sempre com nitidez excelente. Às vezes, eu acho que a saturação dava uma exagerada, deixando, por exemplo, minha pele avermelhada, mas nada que eu não corrigisse com alterações simples no editor. Ainda nesse departamento, a captação de microfone é muito boa, para vídeos, por exemplo. Uma coisa que fez um pouquinho de falta foi o tal do modo Instagram, introduzido junto com os S10, que talvez por algum fim de contrato não se renovou. Ele utilizava o que há de melhor em recursos no aplicativo nativo de câmera da Samsung e enviava para o Insta. Não está presente no S20 e faz um pouquinho de falta. Perde-se algo em qualidade. Se eu tivesse que ser aqui 101% honesto, e vou ser, o que eu diria sobre câmera é que elas, óbvio, são ótimas, mas não evoluíram algo substancial em relação ao Galaxy S10. A impressão prática com que eu fico é que tudo que as câmeras do S20 fazem, em termos gerais, eu conseguia fazer com o S10 sem exagero mesmo. Apesar da ótima performance, como eu disse, apesar de os resultados em si serem excelentes, fica um gostinho de quero mais, porque eu não consegui perceber um salto substancial. Certamente em comparação lado a lado, alguma coisa apareceria, né? Mas não é com isso que a gente lida ali no cotidiano. Ok, então no título do vídeo vocês viram a pergunta sobre esse celular ser um sucesso ou uma decepção. E a primeira coisa que a gente tem que deixar clara aqui é o seguinte: esse é um top de linha, com tecnologia de ponta da Samsung. Então é óbvio, vamos deixar isso muito claro, que o aparelho é excelente, o celular é muito bom. Dito isso, eu penso que quem compra um smartphone dessa categoria, entre os mais avançados e mais caros, quer o que existe de melhor em todos os quesitos. E o que existe de melhor geralmente vem nos detalhes. E aí, quando eu considero os detalhes, o Samsung Galaxy S20 me deixou um leve gostinho amargo. Talvez de decepção, sim. Isso acontece por um fato simples, não só nas câmeras, como disse há pouco, mas de um modo geral, ele é um aparelho similar ao seu antecessor, o Galaxy S10, com diferenças que precisam ser catadas a dedo. E aí, a principal novidade, em minha opinião, que é a tela a 120 Hz, ela simplesmente não pode ser usada a pleno vapor, porque a bateria impõe limitações. Quer dizer, a tela tá ali, é capaz disso, mas para utilizar essa função você tem que ficar cheio de dedo, pensando em como é que vai afetar a autonomia, coisa e tal, sabem? Aconteceu comigo. Então, sim, ótimo celular. Sim, entre um S10 e o S20, eu prefiro o S20, sem titubear, se for uma comparação simples desse jeito, mas faltou punch, faltou consistência no que existia de melhor que ele podia oferecer como uma novidade. Isso porque eu nem mencionei, por exemplo, a tal da filmagem em 8K, que tá lá, mas ela funciona em uma taxa de quadros por segundo mais baixa, a lente é mais escura nesse modo, o foco não é muito bom, coisa assim. Ultimamente até tem rolado algumas promoções em lojas online com o S20. Uma hora a Samsung oferece o Galaxy Watch Active 2 de brinde, algo que seria só do lançamento, né? Em outro momento, lojas grandes baixam coisa de 1000zão no preço dele. Então, se você o compara com outras opções similares, ele até permanece competitivo. Sim, só não ganha a competição de conquistar completamente meu coração.
Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixem de escolher o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, você está esperando o quê? Toque em inscrever-se, depois no sininho ao lado, para continuar acompanhando minhas atualizações e me dar uma força enorme. É de graça, então por que não? Siga-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição do vídeo. E a gente se vê. Até mais.